Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos ao curso Professor. Meu nome é Felipe e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do direito empresarial. O tema da aula de hoje é recuperação de empresas e falência. Esse tema é cobrado em exames da ordem, concursos públicos que envolvem a área jurídica e na prova da OAB, por exemplo, tem pelo menos duas questões, uma questão geralmente cai na nossa primeira fase. Então, bastante atenção nesse tema, que é um pouco complexo. Trata-se de uma lei especial, que é a Lei 11.101 de 2005, que trata do regime jurídico das recuperações das empresas e da falência. Então, peço especial atenção dos senhores. E digo mais, quando nós falamos em recuperação de empresas, quando nós falamos em falência, nós estamos falando de um grande processo coletivo, um processo de execução coletivo em que credores vão buscar a satisfação do seu crédito junto ao devedor, que ou está em recuperação de empresas ou está em falência. Para iniciarmos a nossa aula, nós temos que, em um primeiro momento, dizer quem são os sujeitos à recuperação de empresas e quem são os sujeitos à falência. Por quê? Porque a Lei 11.101 de 2005, ela trata da recuperação de empresas e da falência do empresário ou da sociedade empresária. Portanto, aquela pessoa física ou outras pessoas jurídicas, outros sujeitos de direito que não são qualificados como empresário, eles ficam fora deste regime jurídico específico à falência e à recuperação de empresas do empresário. Conforme consta na tela, alunos, acompanhem comigo, são sujeitos à recuperação de empresas e à falência, primeiro, o empresário individual, aquele que nós estudamos na parte geral, na teoria geral do direito empresarial, e que ele é aquele, então, que decide exercer uma atividade econômica individualmente, sem a presença de sócios. A esse empresário individual, devidamente inscrito na junta comercial, a Lei 11.101 de 2005 terá aplicabilidade. Também, alunos, dando sequência, a empresa individual de responsabilidade limitada, aquele que decide exercer uma atividade individualmente, sem a presença de sócio, porém, ao contrário do empresário individual, o EIRELI aqui, com a limitação da sua responsabilidade e com a separação do patrimônio pessoal para com o patrimônio da empresa, também, quando devidamente inscrito, poderá se utilizar da Lei 11.101 de 2005 para optar por uma recuperação da empresa, uma das espécies de recuperação da empresa, e também poderá se utilizar do Instituto da Falência. Por último, alunos, nós temos então as sociedades empresárias, conforme consta na tela de vocês aqui. As sociedades empresárias são aquelas que nós estudamos na teoria do direito societário, em que essas sociedades, ou seja, aquelas sociedades que se propõem a exercer uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de serviços, são consideradas empresárias, portanto, poderão optar pela utilização da recuperação de empresas ou da falência estipulada na Lei 11.101 de 2005, a nossa Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Aí, nós precisamos entender, conforme consta na tela dos senhores, quem são os excluídos. Porque a própria lei, no seu artigo 2º, a Lei 11.101, ela vai ressaltar aqueles que estão excluídos da aplicação, excluídos do regime jurídico estabelecido pela Lei 11.101 de 2005. Pois bem, acompanhem comigo na tela. Sociedades não empresárias. Ou seja, aquelas sociedades que não exercem uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou prestação de serviço, é uma sociedade considerada não empresária. Por exemplo, a sociedade simples.
essa sociedade simples não poderá se utilizar do regime jurídico falimentar, do regime jurídico estabelecido pela Lei 11.101 de 2005. Acompanhem comigo também na tela, alunos. A empresa pública, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, a Sociedade de Economia Mista, por exemplo, o Banco do Brasil ou então a Petrobras, tanto a Sociedade de Economia Mista como a empresa pública está fora do regime jurídico falimentar. Claro, até por certa medida com uma certa razão. Por quê? Porque quando nós pensamos num grande processo coletivo, o Estado não pode ser executado nesse sentido. Vai haver regimes jurídicos específicos de direito público envolvendo direito administrativo para as hipóteses de liquidação e extinção, ainda que em razão de uma crise financeira, econômica ou patrimonial, vai haver então um regime próprio aplicado às empresas públicas e às empresas consideradas sociedades de economia mista. Da mesma forma, alunos, instituição financeira. As instituições financeiras estão fora do regime jurídico da Lei 11.101 de 2005, porque são vinculados ao Banco Central, possuem um processo de liquidação próprio, específico em leis, inclusive específicas, que não são objeto da nossa análise aqui na Lei 11.101 de 2005. Além disso, as cooperativas e as operadoras de plano de saúde. As operadoras, nesse caso, são regulamentadas pela SUSEP, a Superintendência de Seguros, um órgão especializado, uma agência especializada que também vai ter um regime legal diverso da Lei 11.101 de 2005. Portanto, alunos, de um modo em geral, a Lei 11.101 de 2005 é aplicada aos empresários. Dito isso, alunos, nós passamos agora para algumas disposições gerais, tanto aos processos de recuperação da empresa, como aos processos de falência. Acompanhem comigo na tela aqui. A primeira situação é a competência. Quem é o juízo competente para julgar um processo falimentar ou um processo de recuperação de empresas de um empresário? Quem é? É o juízo do local do principal estabelecimento, do local onde há os atos de comando por parte do empresário, conforme consta no artigo 3º da Lei 11.101 de 2005. E mais do que isso, se nós estamos diante de um empresário estrangeiro, cuja sede é fora do Brasil, e ele tem uma filial aqui, ou tem várias filiais aqui, se ele vier a ser acometido por uma crise econômica, por uma crise patrimonial, uma crise financeira, que seja passível, seja sugestível de um processo de recuperação de empresas ou um processo de falência, isto é, aquela grande execução que eu já comentei aos senhores, esse empresário estrangeiro, o foro competente vai ser da filial principal, da filial aonde no país, isto é, aqui no Brasil, acontecem os atos de comando. Portanto, muita atenção com a competência para o julgamento dos processos de recuperação de empresas e o processo de falência. E aqui, em certa medida, acompanhem comigo, alunos, quando falamos em competência, nós temos o famoso juízo universal e indivisível. Qual é essa ideia? O que é isso? Geralmente cobrado em exames, em questões aí de provas objetivas e subjetivas. Acompanhem comigo. Quando nós falamos em juízo universal e indivisível, significa que num processo de falência ou num processo de recuperação da empresa, aquele juízo que é o competente, onde vai tramitar o processo, ele será competente para resolver todas as situações, para resolver tudo aquilo que envolver a pessoa do empresário em recuperação ou o empresário em falência, o empresário falido. E por quê? Porque o pagamento, alunos, deve ocorrer obrigatoriamente num juízo único, num juízo considerado universal, singular e indivisível. Claro, tem exceções que nós já vamos ver daqui a alguns segundos, mas o fato é que este juízo vai ser único para julgar e tratar de todas as questões envolvendo o falido ou então o empresário em recuperação. E isso por quê? Para que haja uma certa unificação, para que haja uma certa indivisibilidade nas decisões. Já pensou vários juízes
de comarcas diferentes, de estruturas judiciárias diferentes, estrutura federal, estrutura estadual, juiz de justiça comum ou juiz da justiça federal, mandando retirar bens, mandando bloquear bens, mandando realizar pagamento, por óbvias razões, isso precisa estar organizado e centralizado no famoso juízo universal e indivisível da falência ou da recuperação de empresas. Mas conforme consta na tela, alunos, nós temos exceções e nós vamos entender essas exceções para que possamos compreender essas ideias aqui referente à recuperação de empresas e falência. Pois bem, ações ilíquidas. O que são ações ilíquidas? São aquelas ainda em que não há efetivamente o quanto devido pelo empresário. Digamos, por exemplo, que haja uma ação de acidente de trânsito envolvendo um funcionário do empresário, um colaborador de um funcionário e uma vítima. Enquanto tramitar essa ação numa justiça fora do juízo universal, se aguardará resolver essa ação, uma ação ilíquida, até que se descubra se houve a culpa do empresário e se houve também a responsabilidade pelo pagamento do valor, mas assim que a quantia se tornar líquida, certa e determinada, vai para o juízo universal. Então, cuidado! As ações ilíquidas vão continuar tramitando aonde tramitam, fora do juízo universal, mas assim que existir um quantum exatamente devido, isto é, um título executivo líquido, certo e exigível, aí sim vai para o juízo universal da falência. O mesmo ocorre com as ações trabalhistas, alunos. As ações trabalhistas, por ser considerada uma justiça especializada, uma justiça especial, as ações vão tramitar normalmente na Justiça do Trabalho, com um juiz competente para análise dessas ações, mas assim que se tornar líquido, certo e exigível o valor devido numa eventual condenação contra o empresário em recuperação ou empresário falido, o valor vai ser pago, se for pago, na falência ou na recuperação de empresas. Então, cuidado! Tramita a ação trabalhista no fórum especializado trabalhista, mas quando já houver um valor definido, esse processo vai direto para o juízo universal e indivisível. E por último, dentro das exceções, as execuções fiscais, alunos, conforme consta na tela de vocês. Enquanto tramitar execuções municipais, federais, estaduais, essas tramitam normalmente no juízo de competência ordinária. Agora, se chegando ao eventual valor, principalmente na falência, a gente vai ver que o crédito fiscal envolve a falência, neste caso, o pagamento tanto do principal como das multas pecuniárias, etc., serão pagos aí no processo falimentar, no juízo universal e indivisível. Muita atenção quanto a isso, principalmente nos artigos 6º, 7º e 8º da lei. E aí, alunos, algo também comum, que conforme consta aí na tela nossa, algo comum tanto no processo de recuperação como no processo de falência, é a suspensão das ações e execuções que estão em face do devedor e também a suspensão da prescrição. Acompanhe comigo, bastante atenção, artigo 6º da Lei 11.101 de 2005. Observe, quando há o deferimento do processamento da recuperação judicial, ou então quando há a decisão que decreta a falência do devedor, automaticamente há a suspensão das prescrições. Isto é, todas as ações que envolvem um devedor na recuperação de empresas e na falência, ao haver, cuidado com a nomenclatura, decisão que defere o processamento da recuperação judicial, essa decisão faz com que haja a suspensão da prescrição das obrigações envolvendo o devedor. E da mesma forma, na falência. Mas, além disso, suspendem-se as ações e execuções que tramitam contra o devedor na falência e na recuperação judicial. Para que isso? As partes chamam isso de um fôlego, para que o empresário, com essas suspensões, principalmente das ações e execuções, possa se organizar para ver como vai fazer a venda dos seus ativos na falência,
claro, com o auxílio principalmente do administrador judicial, que nós já vamos falar quem é, mas da recuperação para que o empresário tenha um fôlego para apresentar um plano de como irá pagar os seus credores. Mas cuidado, alunos, na falência, esse prazo de suspensão, ou melhor, essa suspensão das ações, execuções e da prescrição vão até o encerramento do processo falimentar, do processo de falência. Mas na recuperação judicial, cuidado com a nossa tela aqui, nós falamos stay period, ou seja, um período de 180 dias em que haverá essa suspensão. Um prazo de 180 dias improrrogáveis nos termos da lei. Artigo 6º, muita atenção. Na recuperação de empresas, na recuperação judicial, este prazo é de apenas 180 dias para as suspensões, tanto das execuções e ações que tramitam contra o devedor, como também o prazo prescricional. Se atentem e tomem bastante cuidado quanto a isso. Dando sequência, alunos, nós temos aqui a verificação dos créditos. A verificação dos créditos, que está lá no artigo 7º da Lei 11.101 de 2005, é o momento pelo qual se verificará, tanto na falência como na recuperação de empresas, o que é efetivamente crédito devido pelo devedor. Então acompanhem comigo como basicamente isso acontece. Primeiro ponto. O administrador judicial, que é o antigo síndico, é o responsável pela verificação dos créditos. Com base na relação apresentada pelo devedor no processo de recuperação ou com base na decisão que decreta a falência do devedor, esse administrador judicial fará, então, uma primeira lista de credores. É ele quem vai ficar responsável pela verificação dos créditos com base nos documentos fiscais, na escrituração e na relação de credores apresentadas pelo devedor, tanto envolvendo a decretação da falência quanto envolvendo a recuperação de empresas. E essa verificação vai ser feita, como já disse, pelo administrador judicial, que vai poder contar, inclusive, com o auxílio de empresas especializadas. Como é que funciona em termos aqui singelos, mais objetivos e necessários para a análise aqui da nossa aula de hoje? Pois bem, o administrador judicial ele vai pegar os documentos, vai analisar, vai verificar quem são efetivamente os credores do devedor, vai publicar editais, vai mandar fazer cartas para sejam enviadas para esses credores, para que esses credores possam apresentar as divergências, os questionamentos quanto à qualidade do crédito, se é um crédito quirografário, se é um crédito trabalhista, ou se é o contrário, na verdade não é um crédito quirografário, é um crédito trabalhista, e isso faz com que a qualidade do crédito faça com que o credor receba antes, em detrimento daquele que tem um crédito de menor qualidade e receba depois. Então é todo um processo de verificação em que vai se chegar ao final ao quadro geral de credores. O grande objetivo da verificação do crédito, envolvendo toda uma tramitação de quem é realmente credor do devedor, é se chegar no quadro geral de credores para que aí, com este quadro geral, aconteça o pagamento dos reais credores envolvendo aquela falência ou aquela recuperação de empresas. Tá, quanto à verificação, isso é importante dizer aos senhores, existe um momento de habilitação dos créditos. Enquanto está havendo a verificação dos créditos, vai haver um momento em que, com o edital que publica a decisão de deferimento da recuperação judicial, ou então com a decisão e o edital que decreta a falência do devedor, começa a correr o prazo de 15 dias para os credores apresentarem as suas habilitações. Ou seja, é um tempo escasso, é um tempo rápido e geralmente na prática os credores acabam sendo habilitados após esse prazo.
E credores habilitados após esse prazo são chamados de credores retardatários pela lei. Mas antes de chegar lá, vamos entender como é que funciona a habilitação dos créditos por parte dos credores. Pois bem, sendo decretada a falência ou sendo deferido o processamento de recuperação judicial, haverá, nesse caso, a publicação do edital. Este edital dará o prazo de 15 dias para que os credores apresentem as suas habilitações. Aquele credor que não foi apresentado pelo devedor quando do pedido da falência, ou quando decretada a sua falência, ou então quando do seu pedido de recuperação, ele precisa habilitar o seu crédito. Por quê? Só é credor aquele que participa, aquele que tem o seu crédito habilitado. Nesse prazo curto de 15 dias, o credor deverá fazer a habilitação do seu crédito junto ao administrador judicial. Bastante atenção, artigo 9 da Lei 11.101 de 2005. Passado esse prazo, toda e qualquer habilitação, cuidado, passado esse prazo de 15 dias, toda e qualquer habilitação será considerada uma habilitação retardatária. Observem na nossa tela aqui, alunos, artigo 10 da Lei 11.101 de 2005. Todo crédito habilitado após essa data considera-se um crédito retardatário. E quais as consequências por esse pedido de habilitação tardio, por esse pedido de habilitação retardatário? São duas: a perda do direito de voto e também ocorrerá a perda dos rateios, eventuais rateios dos valores que já podem ser distribuídos entre os credores, será objeto, então, de perda por parte daquele credor retardatário. Dito isso, alunos, nada impede que durante todo o processo, ou até que se tenha o quadro geral de credores, se façam impugnações. Claro, há prazos processuais estabelecidos. Assim que houver as habilitações não retardatárias, ou seja, as habilitações regulares, o administrador judicial tem 45 dias para apresentar o segundo edital que nós chamamos, que é o edital com a relação dos credores. Ainda não é o quadro geral, é a relação dos credores. Apresentado esse segundo edital, começam-se os prazos de 10 dias para todos os envolvidos, credores, Ministério Público, Comitê de Credores e também o devedor, apresentarem as impugnações desse crédito, desses créditos que estão nessa segunda lista. E por que isso, alunos? Claro, o devedor ele vai fazer o possível para que pague menos as suas dívidas. Portanto, ele vai impugnar aqueles créditos que foram habilitados erroneamente, aquele crédito cuja qualidade é a do direito do trabalho, mas deveria ser um crédito de direito civil, ou então a quantidade, um crédito, na verdade, está sendo habilitado de 100 mil, mas na verdade é de 10 mil. Isso é importante e vai envolver o processo. O fato é que há a possibilidade da impugnação desses créditos e ao final do julgamento de todas as impugnações, o administrador judicial, com homologação do juiz, vai apresentar o quadro geral de credores conforme consta na nossa tela. Portanto, alunos, cuidado! O quadro geral de credores é o objetivo central e último da verificação dos créditos. Após o quadro geral de credores ser homologado, ainda é possível impugnar, mas por uma ação rescisória falencial. Cuidado, a ação rescisória falencial segue o procedimento comum e entende-se como uma ação rescisória para uma habilitação de um crédito tardio ou impugnação de um crédito após a homologação do quadro geral de credores. Dito isso, alunos, ainda dentro das disposições comuns, tanto a recuperação de empresas e falência, nós partimos agora para os órgãos da falência e da recuperação de empresas. Pois bem, já falei dessa figura e agora vamos entender um pouquinho ela. Administrador judicial, artigos 21
a 24 da Lei 11.101 de 2005. Pois bem, o administrador judicial é aquele que, na recuperação da empresa, será um fiscalizador. Ele fiscalizará os atos do devedor, porque na recuperação de empresas, como regra, não há o afastamento do devedor das suas atividades. A atividade continua. Por outro lado, a principal função do administrador na falência é a de tomar o lugar do devedor, porque na falência o devedor é afastado e quem entra no lugar dele é o administrador judicial. Claro, a lei estabelece várias atribuições, várias competências a esse administrador judicial. Deem uma lidinha lá na lei e procurem as inúmeras atribuições. Mas entre as principais, vamos lá. Fiscalização no processo de recuperação judicial, na recuperação de empresas e estar no lugar do empresário no caso da falência. Beleza? Vamos lá, alunos. Comitê de credores, um segundo órgão aqui que tem várias atribuições, tanto no processo de recuperação como no processo de falência. Primeira observação. O comitê de credores não é obrigatório, é um órgão facultativo. E vejam só, em atribuições gerais ou em uma síntese geral, o comitê de credores, lá nos artigos 26 a 30 da Lei 11.101 de 2005, ele tem como base principal, função principal, é como se fosse um conselho fiscal. Esse comitê de credores, envolvendo os credores, ele terá a atribuição principal, genérica, de fiscalizar os atos, evidentemente, do devedor, mas também do administrador judicial. E, por último, o principal órgão da falência ou da recuperação de empresas, que é a Assembleia Geral de Credores. Acompanhe na minha tela aqui que a Assembleia está lá no artigo 35 e 43. A Assembleia ela é dividida em classes, daqui a pouco eu já vou falar dessas classes para vocês, mas o fato é que a Assembleia Geral de Credores tem na recuperação judicial como principal função a votação do plano de recuperação apresentado pelo empresário. Observe, a principal e mais importante atribuição da Assembleia Geral de Credores na recuperação de empresas é a aprovação, a votação do plano de recuperação de empresas. Por outro lado, na falência, a mais importante atribuição da Assembleia Geral de Credores na falência é a aprovação de um modo diverso, de um modo diferente da realização dos ativos do devedor. E aí, alunos, eu trago aqui para vocês a composição desta Assembleia Geral de Credores. Ainda dentro das disposições comuns, tanto da recuperação judicial, como da recuperação de empresas, como da falência, nós temos então, acompanhem comigo na tela, alunos, a composição da Assembleia Geral de Credores, que está lá no artigo 41 da Lei 11.101 de 2005. A primeira classe, alunos, é a classe dos trabalhistas, dos credores trabalhistas e acidentes do trabalho. Esta é uma classe considerada principal, uma das mais importantes, porque estamos tratando de verba alimentar, remuneração, salário, e uma classe, então, que está individualizada e sintetizada em uma única classe. A segunda classe de credores, alunos, é a classe dos credores com garantia real, aqueles que possuem uma garantia real em um imóvel ou em uma coisa móvel, uma coisa imóvel, e são geralmente as instituições financeiras. Eles possuem, então, essa segunda classe, desculpem, mas muita atenção aqui. Quando nós falamos em credor com garantia real, esse credor ele é considerado de garantia real até o valor do crédito. Após o valor do crédito, ele é considerado lá de terceira classe um quirografário, um credor quirografário. Então, a terceira classe aqui é a classe dos credores quirografários, que geralmente são a maioria, que são aqueles que não possuem garantia real. Dentro desses credores com a terceira classe estão os com privilégio geral e especial, que são aqueles que constam no Código Civil com privilégio especial ou privilégio geral,
Por exemplo, as despesas com o funeral do devedor são considerados créditos privilegiados e possuem nesse aspecto uma certa classe aqui que é a terceira. E aí os créditos subordinados. Os créditos subordinados geralmente são aqueles créditos dos sócios. Os sócios, cuidado, não são empresários. O empresário é a sociedade. Esses sócios, evidentemente, quando há a falência do empresário, da sociedade, eles possuem créditos perante a sociedade. São os últimos a receber, mas eles detêm aqui na terceira classe, envolvendo aqui, então, créditos subordinados. Na quarta classe, uma classe incluída recentemente, a quarta classe de credores, nós temos as microempresas e empresas de pequeno porte. Na verdade, são os credores intitulados ou caracterizados como microempresa e empresa de pequeno porte. Para sintetizar essa nossa aula, alunos, composição da Assembleia Geral de Credores. Primeira classe, credores trabalhistas e acidente do trabalho. Segunda classe, credores com garantia real. Terceira classe são os credores quirografários, com privilégio geral e especial e créditos subordinados. E quarta e última classe, nós temos então os credores caracterizados como microempresa e empresa de pequeno porte. Meus queridos alunos, nós encerramos essa primeira parte da matéria do direito empresarial de recuperação de empresas e falência e eu encontro vocês na próxima aula. Até lá!